Sejam todos bem-vindos ao curso de Licenciatura em Filosofia na modalidade EAD. Esta é a disciplina de Fundamentos Sócio-Históricos Filosóficos da Educação e eu sou a Ana Lúcia e vou ser a professora de vocês. Desejo a todos um bom curso. Para começarmos, nós vamos organizar a nossa disciplina. Então, algumas orientações. Na página da disciplina, vocês encontram disponível o programa e o arquivo com a apostila. Eu espero que todos, já de início, acessem a página da disciplina, olhem lá os conteúdos que nós vamos trabalhar, embora eu vá dizer isso para vocês aqui agora, e comecem a ler a apostila básica para a nossa disciplina. Uma segunda questão é que nós teremos duas avaliações. Uma tarefa online, e essa tarefa é bem importante, pessoal, frisar, que ela vai ter um prazo para que seja feita e que esse prazo dificilmente será estendido. Então, é sempre bom prestar atenção no prazo da tarefa, ela é importante, todas as tarefas ao longo da disciplina serão importantes, mas a tarefa avaliativa, ela vai levar vocês a uma compreensão mais geral da disciplina e uma preparação para a prova online, que é para a prova presencial, que será a nossa segunda, então, avaliação. Uma terceira coisa importante, é que quando vocês olharem o programa da disciplina, vocês vão encontrar uma bibliografia básica, mas será disponibilizada também uma bibliografia complementar. Essa bibliografia complementar, ela estará disponível a partir da semana que vem, tá? Então, vocês podem acessar e podem procurar esses livros. Também, ao longo do semestre, nós vamos colocar alguns extratos de texto, arquivos em PDF, muita sugestão de filme, que eu espero que vocês assistam, porque os filmes nos permitem compreender um pouco melhor o tema que está sendo trabalhado, Bem, então essas são as nossas combinações iniciais para o início do semestre. Bom, nessa aula nós vamos ver, então, o programa da disciplina e vamos ver o tema, propriamente dito, que é a educação antes da escola. O objetivo da nossa disciplina é conhecer os pressupostos metodológicos, filosóficos, históricos e sociológicos de forma interdisciplinar. Isso deverá permitir que vocês adquiram conhecimento educacional geral e aprimorem suas ideias sobre a educação, a escola e as suas relações. Desejo, com isso, promover a percepção da articulação entre filosofia e história da educação. E espero que vocês possam refletir sobre o que é a educação, o porquê de nos utilizarmos dela, qual é a sua relevância nos tempos de hoje e qual é o papel do professor. Como é que esse profissional que é habilitado, ele institui o processo de ensino-aprendizagem com os alunos. Além disso, quais são as contribuições dos filósofos para a educação? Essa é uma parte bem importante, Então, nós estamos numa disciplina de fundamentos sócio-históricos filosóficos da educação e não poderíamos deixar de frisar a relevância da filosofia para o desenvolvimento da educação humana. Bem, a história da educação e a filosofia serão os condutores de nossa abordagem. Então, eu fiz uma escolha, ao abordar o tema da disciplina de modo geral, eu escolhi abordá-lo pela história da filosofia, pela história da educação e pela filosofia. Mas nós não vamos ficar limitados a essas abordagens. Mas ainda é fundamental que a gente consiga, ao final desse estudo, compreender que essas duas possibilidades, a história da educação e a filosofia, são imprescindíveis para o entendimento da sociedade e da produção de conhecimentos. Bom, dito isso, o programa da nossa disciplina será o seguinte. Hoje, a educação antes da escola. Uma parte do conceito de educação ali no Ocidente, como ele se forma, e também no Oriente. Nossa segunda aula será sobre as concepções filosóficas de educação na Grécia. E iremos abordar Sócrates, Platão e Aristóteles. Nossa terceira aula continuará sobre as concepções filosóficas de educação na Grécia
né? Principalmente, então, aí nessa terceira aula, iniciando com Aristóteles, né? O final da segunda é Aristóteles e o início da terceira é Aristóteles. E também na terceira aula nós vamos pegar a educação em Roma, para a gente compreender esse andamento da educação mesmo. E a nossa quarta aula, a educação na transição ao medievo, né? E na filosofia medieval. Então, nós vamos ver o Santo Agostinho com a patrística e o São Tomás de Aquino com a escolástica. Então, até aqui nós viemos no período histórico, né, examinando, olhando, nos detendo nas contribuições e no desenvolvimento da educação de maneira histórica. A nossa quinta aula vai se deter sobre um filósofo, o Rousseau. Tá? E nós vamos trabalhar um texto, Emílio da Educação. Obviamente, não veremos todo esse texto, porque ele é um texto bastante longo, né? Mas vamos pegar extratos do texto, vamos examinar e vamos pensar sobre essa proposta de educação que o Rousseau nos traz. E também do Rousseau nós vamos ver as representações de mestre e de discípulo, né? E vamos então tentar compreender a formação dessa representação do professor. Tá? O que é que ele faz, quais são as suas atribuições, o que o Rousseau pensava, né, sobre esse papel do professor. Então, nós vamos ver nessa aula. Nossa sexta aula será sobre Kant e será centrada no texto sobre a pedagogia, ok? Então, nós vamos também pegar ali as contribuições, né, do Kant para a educação, a forma como ele pensa o que deveria ser a pedagogia, né, a divisão que ele faz entre uma educação moral e uma educação prática. Enfim, vamos analisar sobre pedagogia. O sétimo ponto, Marx e os marxianos. Então, no sétimo ponto, nós vamos ver a contribuição, vamos pensar se existe uma contribuição do materialismo dialético, né, para a educação e como ela acontece. E a nossa última aula vai ser sobre os modos do ser professor. E aí nós vamos pegar filósofos que foram professores, né, e que pensaram a sua tarefa de ser professor, tinham dúvidas e se propuseram mesmo a examinar as suas aulas de forma reflexiva e colocar, problematizar, pensar o seu fazer. Então aí nós vamos trabalhar com o Nietzsche, com o Dewey, o Wittgenstein e o Foucault. Bem, na nossa última aula, então, essa modos do ser professor, nós vamos trazer, além desses filósofos, alguns textos complementares de outros filósofos que também foram professores. Bem, então vamos lá. A educação entre os povos primitivos. Será que havia educação antes de termos escola? Vocês já pensaram sobre isso? Porque nós estamos tão habituados a pensar a educação, pensar o binômio educação-escola, e talvez a gente não tenha pensado ainda, né, que a educação, ela é anterior, o processo educativo é anterior e bastante anterior à formação das primeiras escolas. Então, é importante trazer isso na nossa consciência, né, e começar uma desconstrução desse nosso modo de pensar. Entender que a educação já ocorria entre os povos primitivos, ainda bastante distante da concepção de escola. Nas sociedades primitivas, né, não encontramos, então, escolas ou métodos de ensino, no sentido de sistemas elaborados para promover o aprendizado. Também não encontramos reflexão sobre o ensinar, mas encontramos, sim, um modo de educar e uma finalidade para esse educar. Entre esses povos e sociedades, temos um modelo de educação cuja finalidade é ajustar as crianças ao ambiente físico e social, pela aquisição da experiência dos antepassados. Vejamos, então agora a gente vai fazer assim, né, voltar bastante na história, olhar para os homens lá do início, né, os primeiros homens, e tentar ver quais são os elementos de educação que a gente encontra aí.
Até chegarmos ao homem de Neandertal, e aí como referência primeiro Australopithecus, né, passam-se milhões de anos. E já havia um acúmulo de conhecimentos. Esses conhecimentos produzidos pelo homem estavam voltados para a dominação do mundo em que viviam, em que esses povos viviam, para o reconhecimento das ameaças, o protegerem-se, caçar, buscar alimentos e processar esses alimentos, limpar de certa maneira e repartir esses alimentos entre os outros, além de procurar abrigo, né, para poder se proteger. Alguns artesanatos já eram produzidos, então a gente está falando da fase entre o Australopithecus e o homem de Neandertal. Até o final do Neandertal, o que acontecia? Houve uma caminhada aí em que os homens descobriram que poderiam se abrigar, que poderiam caçar, poderiam se alimentar de uma outra forma, né, colhendo frutos e tal, mas eram povos nômades, porque eles andavam atrás de comida e água, né, e também de abrigo, então não se fixavam em territórios. Tá? O homem de Neandertal cultua seus mortos e faz um sepultamento daqueles que, né, morreram entre eles, além de colocar representações nas cavernas, preservando então o passado para as futuras gerações e transmitindo seus parcos conhecimentos teóricos. Então, até o homem de Neandertal tivemos, retomando, né, uma produção de conhecimento. Esse conhecimento girava em torno da dominação do ambiente físico, para que as tribos, os povos primitivos, pudessem continuar, né, existindo. Então, uma série de providências precisavam ser tomadas e elas precisavam ser passadas de geração a geração. Tá? Então, é importante que a gente se dê conta disso, né? Desse acúmulo de conhecimentos que vem sendo produzido e vem sendo repassado geração para geração. Então, a educação para o homem primitivo tinha uma estrutura bastante simples. Em primeiro lugar, os jogos de imitação, tal como a gente ainda faz com as crianças pequenas, né? Então, as crianças pequenas primitivas, elas brincavam de observar e imitar as práticas dos adultos no grupo. Simulavam, assim, as situações da vida adulta e o domínio do território. Nesse sentido, né, que não era uma educação, não era de uma imitação de maneira consciente, essa primeira imitação ela é inconsciente, ela funciona como um adestramento. Então, não podemos deixar de pensar, né, na humanidade, com seus filhotes, né, seus pequenos humanos, as crianças, aprendendo da forma como os outros animais, outras espécies de animais também aprendem, que é pela imitação, pela repetição, e então se tornar um adestramento. Através da imitação, o adulto ensina o uso das armas, a caça, a colheita, o uso da linguagem, o culto dos mortos, as técnicas de transformação e domínio do meio ambiente. É uma imitação inconsciente, como eu já disse, pelas crianças, visto que elas são muito pequenas, mas funciona então como esse adestramento para o exercício das práticas necessárias à comunidade. Bem, então viemos do Australopithecus até o homem de Neandertal, mas aqui nós vamos entrar então agora no Homo sapiens, né? No período neolítico, conhecido como Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida. No período neolítico, acrescenta-se uma segunda parte. Então, a primeira parte da estrutura de educação do homem primitivo são os jogos de imitação, que durante muito tempo foi o que se teve como educação. Tá? No período neolítico, então, se tem uma segunda parte. Essa segunda parte são as cerimônias de iniciação. Isto porque o homem do período neolítico, ele ampliou consideravelmente seus aprendizados sobre o mundo e praticou uma revolução cultural. É nesse período que os grupos humanos se tornam sedentários, ou seja, se fixam em territórios procurando moradias.
Essas moradias, os homens já haviam aprendido a procurar perto dos rios, né, onde eles entenderam que era possível cultivar a terra e que ela era mais fértil. Produzia maior quantidade de alimentos. O homem começa a produzir o que comer e não apenas recolher frutos, mas ele começa a plantar, né, essas espécies. Além de cultivarem os campos, passam a criar animais, aperfeiçoando e enriquecendo técnicas, né? Então, eles começaram a fabricar vasos, começaram a tecer, começaram a arar a terra. E, então, várias técnicas haviam sido se desenvolveram nesse momento. Cria-se uma divisão do trabalho cada vez mais nítida entre homem e mulher, e um domínio sobre a mulher por parte de homem. Então, quando a gente pensa hoje, né, se a gente olha para o Brasil hoje, as discussões em torno da educação, a questão da mulher sair de casa e ir trabalhar, a educação muitas vezes ficar a cargo do marido, do homem, do companheiro, né, a gente pode olhar lá atrás e ver que houve lá atrás essa divisão, né, entre homem e mulher, contrária, né, os homens, então, com os afazeres fora da comunidade e as mulheres vêm se encarregando da criação dos filhotes, das crianças, né, e todos os afazeres do interior da comunidade. A chamada Revolução Neolítica, ela é uma revolução educativa. Ela fixa uma divisão educativa paralela à divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, né, entre homem e mulher, entre especialistas do sagrado e da defesa e grupos de produtores, fixa o papel, né, as representações, chave da família na reprodução das infraestruturas culturais. Então, o que é esse papel? É o papel sexual, papel social, as competências elementares, a introjeção da autoridade. Ele também produz o incremento dos locais de aprendizagem e de adestramento específicos. Então, retomando, até o período neolítico, as crianças não eram obrigadas, né, mas acontecia de maneira bastante natural. Elas ficavam na volta dos adultos ali e aprendiam por imitação. Aqui a gente já vai ter uma grande mudança, né, porque a educação vai se tornando cada vez mais complexa. Vão sendo atribuídos papéis diferentes às pessoas da comunidade, né, além dessa divisão do trabalho por gênero também, né, cada um começa a ocupar um espaço nessa comunidade que aumenta, né, então o processo educativo se torna cada vez mais complexo. Então, nesse momento, já se vai ter alguns locais de aprendizagem e de adestramento, né? Por exemplo, as oficinas artesanais, né? Ou aqueles que iam para o campo, aprender os afazeres do campo, aqueles que participavam dos rituais, né? Então, eram aprendizagens diferentes, também da arte. Que, embora ocorram sempre por imitação e segundo o processo de participação ativa no exercício de uma atividade, tendem depois a especializar-se, dando vida a momentos ou locais cada vez mais específicos para a aprendizagem. Então, começa a se ter um entendimento de que alguns, dependendo daquilo que a criança observar, ela vai ter um tipo de aprendizagem. Então, se ela for para o campo, ela vai aprender a semear, vai primeiro aprender a arar a terra, ou vai reconhecer a terra mais fértil, né? Então, depois ela vai aprender a arar, o que plantar. Então, se a criança vai para a caçada, ela vai aprender técnicas de caçada. Então, isso vai tornando os homens na comunidade cada vez mais especializados em uma área ou outra. Depois, são a linguagem e as técnicas, né? A linguagem mágica e as técnicas pragmáticas que regulam de maneira cada vez mais separada os modelos de educação. Nesse período, as cerimônias de iniciação, né, e essas cerimônias, é bom que a gente entenda que dependendo do povo, né, elas podem ser rápidas ou durarem anos, né, ocorriam no início do que hoje nós chamamos de adolescência e introduziam os jovens na vida adulta do grupo.
Esse jovem, né, passando na sua cerimônia de iniciação, poderia demonstrar a sua coragem, a sua tolerância às circunstâncias difíceis, né, a tolerância à fome, ao calor, etc. Podemos afirmar que esses rituais de acolhida à comunidade tinham finalidade educativa porque apresentavam valores morais, políticos, sociais e religiosos. Nesse caso, então, se encontra uma outra forma de imitação. Nos rituais de iniciação, a gente tem uma imitação consciente, porque o adolescente deseja imitar corretamente o adulto da sua tribo para poder ser acolhido por essa tribo na comunidade. Então, ali entre os adultos e não permanecer entre as crianças. Tem um valor moral, porque através das provações, né, mutilações, a dor, a exposição ao tempo, a falta de alimentação, então o menino aprenderia a tolerar as circunstâncias difíceis, se tornaria alguém forte, alguém com quem a tribo poderia contar nas situações mais adversas. Elas também possuem um valor social e político, né? Porque através da subserviência aos dirigentes, o menino aprende a obediência e a reverência aos mais velhos, e aprende igualmente a servir os idosos e suprir as necessidades da família. Então, as cerimônias de iniciação, elas faziam que o menino entrasse menino e saísse homem, no sentido de que ele passaria por provações, ele teria que ser forte, ele teria que resistir, né? Ali ele não discutiria as ordens recebidas, ele aprenderia a obedecer, né? E também aprenderia a respeitar os mais velhos pela sabedoria que já tinham, né? Pelo acúmulo de conhecimentos que essas pessoas representavam na comunidade, e entenderia que é necessário, muito necessário suprir a família para que a comunidade continue. Tá? Então, esses seriam os aprendizados dos ritos de iniciação. Outro valor das cerimônias de iniciação é o valor religioso. Esse valor evidencia-se pelo fato de o totem ser o centro do culto nas cerimônias. O que era esse totem, né? Esse totem era geralmente um animal, e às vezes, em algum caso, um vegetal, que representava o espírito do antepassado da tribo. Então, ele estava ali para proteger, para guardar, para orientar, né? Eram feitas cerimônias em torno do totem, né? E o menino, no ritual de iniciação, aprendia sobre o valor de preservar, né, o totem na cultura. No totem, centralizam-se os mitos religiosos, explicações que os povos primitivos conseguem dar ao modo de agir das forças da natureza. Então, é importante a gente pensar, né, nesse homem na natureza, né, não que a gente se desloque, consiga se pensar nesse momento lá, o homem sujeito às intempéries, né, aos animais, aos predadores, tendo uma série de responsabilidades para a preservação da comunidade. Então, ele, lá pelas tantas, ele recorre a essa linguagem mágica, né, o totem, né, que vai adquirir, então, esse valor religioso para a proteção da sua comunidade, de onde ele tira forças, e também serve para explicar as forças da natureza que ele ainda não compreende. Tá? As cerimônias de iniciação revestem-se também de um valor prático. Nessas cerimônias, os jovens a serem iniciados aprendem os métodos de capturar animais, acender o fogo, preparar os alimentos e processar outras questões de valor prático, né? Assim, na própria tribo, ali, os aprendizados do cotidiano. Para os povos primitivos, porém, um aspecto importante dessas atividades não é o prático, mas o religioso. Todas essas atividades práticas devem processar-se de modo definido e previamente estabelecido. Tais métodos precisos e característicos de ação constituem a sua religião. Então, não bastava saber acender o fogo, era preciso acender o fogo daquela maneira, porque aquela maneira
não era só uma questão prática, né? Era também a questão de como os antepassados, representados no totem, conseguiriam protegendo a tribo. Então, se criava um ritual, deu certo de um determinado momento, aquilo seria repetido, não seria mais mexido e seria ensinado assim, teria que ser reproduzido dessa maneira. Isso está ligado à questão religiosa. Então, a gente entra num elemento aqui, então, retomando, né? Então, a educação deles tem duas estruturas. A primeira estrutura são os jogos de imitação, a segunda estrutura são os rituais de iniciação. A primeira ocorre durante muito tempo, os jogos de imitação, e de maneira inconsciente. A segunda começa ali por volta do período neolítico e ela é consciente, de livre de vontade que o jovem imita os mais velhos ou os guerreiros, os adultos da sua tribo. O animismo. O animismo é uma presença constante na educação primitiva. Todos os povos primitivos possuem uma característica comum, são animistas. O animismo consiste na crença de que todas as coisas possuem uma alma. As pedras, as árvores, os animais, enfim, todas as formas de existência possuem alma ou espírito. Por causa dessa crença, o homem primitivo atribui tudo o que acontece no ambiente à intervenção de espíritos amigáveis ou hostis. Se as ocorrências são positivas, espíritos amigáveis. Se as ocorrências são negativas, espíritos hostis. Assim, na busca dos meios necessários para a sobrevivência, o homem primitivo procura agir de maneira a não ofender o espírito que habita os objetos de que precisa. Por isso, ele deve seguir certos métodos, que são produtos da experiência de gerações passadas. O aprendizado desses métodos, que apaziguarão o mundo dos espíritos, constitui a parte mais importante de sua educação. E por isso que falamos anteriormente, né, ali na questão do totem, o valor religioso dos ritos de iniciação, né? Então, cada objeto na natureza tem uma alma e não deve ser tratado de forma a não se sentir provocado, para que as consequências não sejam más para aquele povo. Então, as cerimônias de iniciação, como vimos, servem para transmitir aos jovens a explicação do universo e assim torná-los capazes de assegurar um satisfatório ajustamento às suas exigências. Então, sobre os ritos de iniciação, vamos examinar um pouco mais esses ritos de iniciação e vamos trazer para a realidade brasileira. Então, um extrato de texto chamado Índios do Brasil, o autor é Júlio César Melati, né? E ele vai nos falar um pouquinho, então, como eram os ritos de iniciação aqui entre os povos que habitavam o Brasil. Bem, várias sociedades indígenas marcam a passagem do jovem para a vida adulta, onde vai gozar da plenitude dos seus direitos com certos ritos, chamados de iniciação, os quais constituem também ritos de passagem. Entre os índios Apinaié, a transformação dos meninos em guerreiros se dá em duas etapas, que juntas cobrem um espaço de 1 ano. Então, como a gente tinha dito antes, né, em algumas tribos, povos, isso se dá de forma rápida, as cerimônias de iniciação são rápidas, e em outros podem durar mais, inclusive, essa que dura 1 ano, mas elas podem durar mais de 1 ano. E cada uma dessas etapas constitui ritos de passagem. A primeira etapa é como uma preparação para a segunda, a qual constitui realmente a passagem para a classe dos guerreiros. Não vamos escrever aqui esses ritos em detalhes, por serem demasiados complexos. De qualquer modo, vamos fazer notar aqui, as 2 etapas citadas constituem ritos de passagem, porque podem ser divididos nas 3 fases que caracterizam esse rito. Então, a separação, a transição e a incorporação. Então, a separação do adolescente índio, do jovem índio da tribo, né? A transição, então ele fica no momento em que ele vai até a aldeia, a gente vai ver, ele vai até a aldeia, mas ele retorna para o seu isolamento,
e depois a incorporação desse jovem à vida adulta da aldeia. Na primeira etapa, os meninos que têm por volta de 15 anos de idade são separados dos demais por uma cerimônia que pode ser considerada um rito de separação. Eles passam, então, a ser conhecidos como semelhantes a guerreiros. Daí por diante, durante alguns meses, embora durmam em suas casas maternas, os jovens em iniciação passam praticamente os dias separados da aldeia. Eles têm um local próprio de acampamento, um local de banho, um pátio que fica a leste da aldeia, geralmente, e um caminho circular em torno da aldeia, pelo qual vêm buscar alimento em suas casas maternas. Então, quebra o vínculo, né? Ele não vai ser mais cuidado, então ele está se preparando para ser um cuidador. Então, ele não pode se valer dos benefícios de viver em casa. Então, por isso tem essa caminhada ao redor, né? Ele não cruza a aldeia para chegar na casa, mas ele faz uma caminhada em torno da aldeia para chegar na casa, retira o que precisa e retorna para o seu isolamento. Recebem instruções todos os dias dos 2 índios mais velhos. Levam uma vida à parte dos demais moradores, vindo à aldeia quase que somente para dançar à noite e para dormir. Tal fase é marcada pelos ritos de transição. É durante esse período que os jovens têm suas orelhas e seu lábio inferior perfurados para o uso dos enfeites. Finalmente, depois de algum tempo, são de novo trazidos à vida da aldeia por uma cerimônia constituída de ritos de incorporação. Então, é uma festa, né? É uma festa na aldeia Pinayé para receber aqueles que aprenderam, então, a preservar a sua comunidade, a preservar a sua aldeia, assim. A segunda etapa começa também por um rito de separação. Os jovens, a partir de então, são chamados de guerreiros. Nessa segunda etapa, os jovens ficam numa reclusão rigorosa, sendo feito para cada um deles um pequeno quarto totalmente fechado, dentro da casa materna. Então, eles estão dentro de casa, mas eles estão isolados. Ou estão em seus quartos, ou estão longe da aldeia, lá no acampamento. Nesta fase, seus instrutores lhes aconselham sobre como escolher e tratar a esposa, como tratar os colegas, como confeccionar os enfeites, e eles aprendem também a obediência aos chefes. Marcam essa fase os rituais de transição. Finalmente, eles voltam outra vez à vida da aldeia através dos ritos de incorporação. Ao serem novamente incorporados à vida da aldeia, os jovens já não são mais os mesmos, já não são considerados meninos, são tratados como adultos e podem casar-se. As mulheres não passam por esses rituais, a não ser algumas por privilégio especial. Então, essa é uma parte que eu achei importante, né? A gente estava falando de maneira geral dos povos primitivos, mas é importante contextualizar que aqui entre os nossos povos, né, originários, a gente também tem esses ritos, né, e como eles acontecem. E o rito, então, é sempre esse momento educativo em que o jovem ele vai se tornar um homem. Então, tem várias coisas que precisam ser aprendidas, né? E quem vai ensinar são aqueles que já passaram por isso, já são protetores da sua aldeia, já são cuidadores, então eles vão ensinar isso aos mais novos. Então, passando essa educação de um para o outro, né? Esse aprendizado. Bem, então os primeiros professores. Embora todos os homens participassem das cerimônias de iniciação, havia determinadas pessoas às quais cabia a direção das mesmas. Essas pessoas eram denominadas, segundo os diferentes casos, feiticeiros, xamãs, curandeiros, esconjuradores ou homens que consultam os espíritos familiares. Estes constituem os professores mais primitivos. Inicialmente, esta classe é formada pelos chefes de grupos familiares, mas como os deveres do pai se tornam múltiplos e este culto dos espíritos amigos se torna cada vez mais complexo, constitui-se então uma classe separada, a classe do sacerdócio. Há então um esboço de instrução para o povo em geral, né? Então todos na aldeia, todos ali entre aquele povo
precisam conhecer as formas de não agressão aos espíritos amigos, né? Mas há uma instrução mais elaborada e formal àqueles que vão se tornar, então, sacerdotes, xamãs, conjuradores, né, feiticeiros. E essa instrução especial é ministrada pelos atuais membros da classe. Então, a classe vai se formando, né, uns formando os outros dentro daquela condição ali. Estes últimos são os primeiros professores profissionais. Por vários séculos, o ensino permanece como um direito especial do clero, e por muitos séculos mais, a educação é orientada e dirigida unicamente por ele. O surgimento da escrita e a criação do Estado nas primeiras civilizações da antiguidade marcou, então, o fim da era neolítica. Bem, gente, então, nós fomos lá atrás buscar elementos para compreender a educação. Tá? E a gente viu que nesse desenvolvimento do homem, ao longo de milhões de anos, né, o processo vai se tornando cada vez mais complexo. Vai se especializando, vai se afunilando, os homens vão, alguns vão se especializando em algumas áreas e vão pegando os jovens ali para fazerem uma continuidade daquela área, né, para que ela não morra naquela cultura. E também aqui a gente vê uma coisa bem interessante, que são os primeiros professores ligados já à religião. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente vive num momento em que a gente tem um Estado laico e muitos acreditam que a educação deve estar completamente desvencilhada da religião. É óbvio que não temos a religião aqui como temos como a religião antiga, né? Mas é uma religião também muito mais complexa, mas na sua raiz, educação e religião já estão ligados. Tá? É bom a gente ter sempre a compreensão histórica para poder entender. E agora a gente vai passar, então, para o segundo ponto da nossa aula, né? Que é o pensamento pedagógico oriental. Bem, como vimos, a prática da educação é muito anterior ao pensamento pedagógico e muito anterior à escola. O pensamento pedagógico surge com a reflexão sobre a prática da educação, como necessidade de sistematizá-la e organizá-la em função de determinados fins e objetivos. O Oriente afirmou principalmente os valores da tradição, da não-violência, da meditação. Ligou-se, sobretudo, à religião, entre as quais se destacam o taoísmo, o confucionismo, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo. Esse pensamento não desapareceu. Ele evoluiu, transformou-se, mas guarda ainda grande atualidade e mantém muitos seguidores. A educação primitiva era essencialmente prática, marcada pelos rituais de iniciação. Além disso, fundamentava-se na visão animista. Acreditava-se que todas as coisas, pedras, árvores e animais, possuíam uma alma semelhante à do homem. Natural, não intencional, a educação baseava-se na imitação e na oralidade, limitada ao presente imediato. Outra característica dessa visão é o totemismo, a concepção de mundo que toma qualquer ser, animal, homem, planta ou fenômeno natural como sobrenatural e criador do grupo. O agrupamento social que adora o mesmo totem recebe o nome de clã. A transição da sociedade primitiva para os primeiros estágios da civilização caracteriza-se pelos seguintes aspectos: substituição da organização genética da sociedade por uma organização política. Lembrando que, então, estavam organizados por famílias, por grupos familiares, né? Dentro da mesma comunidade existiam grupos familiares. Então, agora vai se passar por uma organização política. E formação de uma linguagem escrita e de uma literatura. Tá? Então, essa é a característica daquilo que se chama civilização. Enquanto a organização genética da sociedade baseia-se na família ou classe,
A organização política baseia-se na individualidade. Na organização política da sociedade, a unidade social é o indivíduo e não a família ou classe, como na organização genética. O segundo aspecto, formação de uma linguagem escrita e de uma literatura, indica que a sociedade, além de ter consciência do seu passado, já descobriu os meios para conservá-lo. Nas primitivas civilizações orientais, a necessidade de dominar línguas, geralmente muito difíceis, fez com que a educação girasse em torno do domínio da linguagem e da literatura. Vejamos, a educação chinesa, por exemplo. Os caracteres da linguagem chinesa representam ideias e não sons, ou seja, a escrita chinesa é uma escrita ideográfica e não fonética. Isso significa que ela tem praticamente tantos caracteres ou ideogramas quantas são as ideias. Calcula-se que existe mais ou menos 25 mil caracteres, e esse cálculo pode elevar-se a 260 mil, se considerarmos que um simples acento dá um sentido diverso a esses caracteres. Muitos dos 25 mil caracteres, no entanto, são pouco usados. Os 9 livros sagrados utilizados como material educativo chinês contêm menos de 5 mil caracteres diferentes. Os 4 livros e os 5 clássicos que constituem os livros sagrados dos chineses tratam das formas externas da conduta. Esses livros, que são obras de Confúcio, que nascido em 551 e morto mais ou menos em 479 a.C., escreveu então essas obras que tratavam da conduta externa e os seus discípulos ajudaram e formam a base da principal religião dos chineses, que é o confucionismo. Para termos uma ideia do conteúdo desses livros, vejamos um texto do Confúcio. E eu trago isso aqui para vocês compreenderem essa ideia de educação das formas externas. Então, vamos ver. É interessante. Os filhos, a serviço dos pais, ao primeiro canto do galo, devem lavar as mãos, enxugar a boca, pentear-se, pôr em cima do cabelo o lenço de seda, firmá-lo com um alfinete, arrumar o cabelo com a fita, escovar o que fica ao ar, então colocar o barrete, deixando pendurados os extremos das tranças. Depois, colocar a jaqueta negra de forma quadrada, as joelheiras e o cinturão, fixando nele os seus tabletes, com inscrições ou para usos de escrita. Pendurar os utensílios dos lados esquerdo e direito do cinturão. Do lado esquerdo, o pequenino espanador ou escova para remover o pó, e o lenço, a faca e a pedra de afiar. O estilete e o espelho de metal para obter fogo do sol. Do lado direito, o dedal de agulhas para o polegar e a pulseira, o tubo para os instrumentos de escrever, a bainha para a faca, o grande estilete e a broca para obter fogo da madeira. Deverão, então, colocar suas polainas e ajustar os cordões dos sapatos. Então, o que a gente está vendo? O início da educação chinesa, uma escrita baseada nos ideogramas, uma quantidade muito grande de ideogramas, que podem ainda ser um número muito maior, e o que eram os livros de instrução, porque aqui o que nós temos são livros de instrução para a vida, para como agir fora da casa ou mesmo nas relações com os pais. Então, esse trecho do Confúcio nos mostra que existia toda uma preocupação com o cuidado, como deveria se vestir, arrumar o seu cabelo, começar pelo topo da cabeça, arrumando o seu cabelo, não deixando que ele ficasse rebelde, depois arrumando sua roupa e depois colocando todos os instrumentos necessários para o dia, finalizando com os calçados. Então, eu achei interessante, porque a gente não costuma ver esse tipo de ler sobre essas instruções, mas isso fazia parte da educação, era um dos 4 livros
obrigatórios e pertencia também ao grupo dos livros clássicos. Bem, como é que era o conteúdo da aprendizagem nas escolas chinesas? Nas escolas, os alunos, além de aprenderem a dominar as formas da linguagem, decoram os textos sagrados, estudam os comentários sobre os mesmos e procuram desenvolver um estilo literário semelhante ao dos escritos sagrados. Por muitos anos, a atividade escolar tem como objetivo decorar os caracteres dos livros didáticos. A escrita, também aprendida nas escolas elementares, é uma atividade muito difícil, pois o número de caracteres chineses é muito grande, além de serem muito complicados. Então, qual é o método da educação chinesa? O método utilizado na educação chinesa é o da imitação. Nos primeiros anos, ele se resume em decorar. O objetivo do professor é obrigar seus alunos, em primeiro lugar, a decorar, em segundo, a decorar e, em terceiro, a decorar. Então, dada essa complexidade da escrita, eles precisavam que as crianças decorassem os ideogramas, né? Então, a escola chinesa se caracterizava por ser muito ruidosa, pois cada aluno recitava o texto em voz alta até que ele se fixasse em sua memória. Quando a criança tinha aprendido a lição, o aluno entregava o livro ao professor e, de costas para o professor, ele declama o trecho rapidamente em voz alta, sem nenhum conhecimento do seu significado. A primeira é uma questão de memorização. Ele tem de repetir os caracteres na mesma ordem que aparecem no livro e com a maior rapidez possível. Bem, organização da educação chinesa. Em todas as aldeias chinesas existiam as escolas elementares. Elas eram mantidas pelas contribuições dos alunos e com um auxílio voluntário de associações particulares. Praticamente não existiam prédios escolares. A escola funcionava em qualquer sala vaga de casa particular, nos templos, nos edifícios públicos ou ainda numa cabana ou qualquer abrigo coberto de uma esquina ou canto de rua. Os dias letivos eram longos e se estendiam durante o ano todo. Na China, apenas um pequeno número de crianças frequentava a escola, e dessa, apenas 1/20, um número ainda menor, iria até o grau elementar. Mas o interessante sobre o sistema educacional chinês é que era por meio dele que eram escolhidos funcionários públicos, o que, aliás, era o objetivo de se fazerem exames. Os alunos, através dos exames, podiam alcançar os seguintes graus: talento florido, homem promovido e completo erudito, ou apto para o cargo. Então, havia uma classificação e nessa classificação já um direcionamento daquela pessoa. Nem todos alcançariam os cargos, de maior interesse. Depende de como eles saíssem nos exames. Os exames constituíam a redação de ensaios em prosa e versos sobre os diversos temas das escrituras sagradas. Então, interessante a gente olhar para a educação chinesa. Ela é uma educação com muitos anos, e que inicialmente, por uma questão cultural, se dedicou a decorar os textos sagrados. Então, a gente vai ver aí de novo a educação ligada à religião, à religiosidade, uma necessidade de reprodução dos textos sagrados e uma reprodução da forma correta. Então, decora-se os textos sagrados e se recita esses textos sagrados. E durante um bom tempo, a escolaridade daquela pessoa, ela seria assim, até que ela concluísse o grau elementar. Quando ela concluiu o grau elementar, ela passava por exames. E nesses exames, então, ela ficaria sabendo que cargo ela ocuparia na sociedade. Então, nós falamos também sobre a educação hindu, as formas de educação no Oriente. Então, a educação hindu. Em seus aspectos mais gerais, a educação hindu não difere muito da chinesa. A diferença da educação hindu para a chinesa e com outros sistemas orientais deve-se principalmente ao sistema de castas da sociedade hindu. Essas castas são 4. Os brahmanes, ou sacerdotes, que
que é a classe que fornece todos os professores e controla toda a legislação. Os kshatriyas, ou seja, os generais ou a classe executiva militar. Os vaisyas, ou classe industrial. E os sudras, ou classe servil. Além dessas castas, haviam os párias, que eram considerados fora da organização social brâmica, ou sem casta. Os sudras e os párias não recebiam nenhum tipo de educação formal. Os membros das classes guerreira e industrial imitam acesso às escolas mantidas pelos membros da classe superior. A educação literária superior, no entanto, era reservada unicamente aos brahmanes. Eles adquiriam um minucioso conhecimento das escrituras sagradas. E, para finalizar, um pedacinho, então, sobre a educação judaica. Num aspecto, os judeus diferenciavam dos demais povos orientais. Deram muito mais oportunidade para o desenvolvimento da personalidade. E, nesse aspecto, inclusive, contribuíram para o desenvolvimento da cultura ocidental. Nos demais aspectos da educação, no entanto, eles não diferem muito do tipo oriental. E, com relação ao ensino, os judeus não foram tão adiantados quanto os chineses, pois praticamente não chegaram a possuir escolas para o povo em geral. Toda a instrução ministrada pelos escribas e sacerdotes ao povo judeu centralizou-se na lei contida na Bíblia e no Talmud. Pessoal, essa última parte ali sobre a educação, então, no Oriente, vocês viram que ela não é muito aprofundada, ela não é nada aprofundada, e ela também não obedece, não se detém nas questões históricas, ela é um levantamento, uma coisa mais geral para que a gente entenda que a educação no Oriente também estava se desenvolvendo, também existiam formas de educar no Oriente ao mesmo tempo que no Ocidente. Isso é importante sempre, Então, algumas coisas a educação existia antes da escola, Os povos do Oriente e do Ocidente desenvolveram modos de educar as suas gerações futuras, de preservar o passado, então, e é bem importante que a gente sempre leve em consideração, que a gente consiga pensar a educação no mundo, mas no mundo de forma ampla, não no mundo sociedade ocidental, que a gente consiga compreender essa educação de forma realmente ampla. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra então na próxima semana.